meus amigos, minhas amigas. Sempre é um prazer poder voltar a conversar com vocês através desse nosso canal aí de comunicação, para compartilhar as ideias, para compartilhar os conteúdos que Deus deixou para nós como igreja e através desses conteúdos ir fortalecendo também nossas convicções e nossos caminhos de fé. Comunidade São Mateus Cachoeirinha sempre tem prazer de compartilhar essa palavra com todos aqueles que nos recebem aí nas suas casas, que nos acolhem aí nessa palavra. E você é bem-vindo para isso também. Lembrando que nós estamos numa sequência de histórias aí, estamos construindo um caminho das histórias do Antigo Testamento, né? E os últimos encontros sempre estivemos dentro dessa temática. Porém, por nós estarmos iniciando um tempo novo na igreja, um tempo especial, que é o tempo de Advento, que nós começamos domingo passado, agora, dia 1º de dezembro, nós vamos optar agora por uma alteração no nosso roteiro. Nós vamos continuar falando de histórias bíblicas, mas não naquela sequência que a gente vinha falando lá do Antigo Testamento. Nós vamos agora dedicar um bloco, que são 4 semanas, para refletirmos sobre o Advento. O Natal está chegando e o Advento é esse período de preparação. Então eu quero convidar vocês a nos prepararmos para o Natal através dessas reflexões, para que a gente tenha uma compreensão daquilo que está acontecendo já, né, e daquilo que vai acontecer lá adiante, né, no dia do Natal. O Natal da nossa fé, o Natal cristão, né, o conteúdo de espiritualidade do Natal. Então vamos poder conversar com mais pessoas, quem sabe convidar mais pessoas a falarem sobre este significado, uma vez que o Natal comercial já é tão badalado, tão conhecido, né? Tão cultivado, né? As pessoas buscam tanto essa identidade, né, com esse Natal comercial, mas nós temos um outro conteúdo, né? E esse conteúdo é o nosso conteúdo de fé. E aí nós também podemos falar sobre isso com as pessoas com quem nós nos relacionamos, convidando as pessoas a compreenderem esse ato maravilhoso, fantástico do amor de Deus para com a humanidade, né? Sempre é importante lembrar, né, de que este ato divino, ele é um ato que é maior do que o nosso entendimento humano. Vai muito além daquilo que podemos compreender. E a cada Natal nós vamos compreender um pouquinho melhor, né? Porque nós vamos mudando em relação a essa história. Na medida em que nós vamos amadurecendo, que o tempo vai passando para nós e que nós vamos acumulando conhecimentos, nosso cérebro vai coletando dados, né? Ele vai fazendo cruzamentos também dessas informações e esses cruzamentos vão nos dando melhores compreensões do que significa esse Natal, esse nascimento de Cristo para toda a humanidade, esse ato divino de amor e bondade. Então, para a gente começar a refletir nesse bloco agora, né, de Advento, nós vamos começar com as promessas, como que isso se configurou desde antes de acontecer, como é que tudo começa, né? Nós vamos seguir aqui as sugestões do nosso querido professor Otto Gehr, que foi professor do nosso seminário lá no passado, né? Não lembro os anos ali que ele faleceu, mas ele deixou contribuições significativas para a nossa história. E nós estamos dentro do livro dele, né, das histórias bíblicas, e vamos continuar dentro do livro dele para as histórias do Natal também. Então veja bem, ele tem um capítulo que ele dedica aqui, quando ele está fazendo a transição ali do último livro bíblico do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele dedica um capítulo especial para a espera do Messias. É o título que ele dá, né? E ali, então, ele vai falar sobre profecias que anunciam a vinda do Redentor. E aqui nós vamos deitar o nosso olhar agora e meditar um pouco, refletir um pouco sobre isso e tentar entender de onde vem essa história do Natal, aonde que está a sua origem e como que ela se desenvolve até nosso ponto. Então, ele destaca aqui 11 pontos, né, que são importantes. Vamos lá. Primeiro ele fala da primeira promessa. Tudo começa com a primeira promessa. O tema é, então, as promessas que anunciam a vinda, tá? A primeira promessa, ela está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, daquela conversa de Deus com Adão e Eva logo depois da queda em pecado.
Deus anuncia, né, digamos assim, o castigo, né, por causa do pecado, e junto anuncia uma promessa de salvação. Ele não abandona o ser humano na sua condição de pecador. Ele aponta para o pecado, mostra as consequências do pecado, e junto ele já aponta para a promessa de salvação. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele diz lá, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente, é Cristo, o descendente da mulher, que vai nascer da Maria depois mais tarde. Então aí está a primeira promessa, né? Este descendente ferirá a cabeça da serpente, né? A cabeça, e tu, a serpente, ferirás o seu calcanhar. Então aí está a grandeza da vinda de Cristo. Ele vem para trazer a solução para aquele problema iniciado lá, chamado pecado original. Ele vem para trazer o perdão, vida e salvação. Essa é a primeira promessa. Depois, então, nós vamos ver no segundo ponto das promessas, ele vai citar aqui Gênesis capítulo 17, quando ele fala da escolha de Abraão. Quando Deus chama Abraão e também faz promessas para Abraão. Dele ser uma grande nação, e através dele Deus revelar planos para a humanidade, de ele vir a ser uma bênção dentro do mundo. Então tem todo um acordo, que é a primeira aliança que Deus faz lá com Abraão para firmar o pacto do surgimento dessa estrutura que vai ser a igreja, que vai ser o judaísmo, né? Que vai ser a igreja do Antigo Testamento, e é dentro dessa linha da igreja do Antigo Testamento que vão passar todos os descendentes até que chegue Cristo, né? Que é o descendente principal. Então nós temos uma linha de ouro que atravessa desde a promessa de Gênesis até o dia do nascimento de Cristo, com vários personagens que vão se destacando. Entre eles aí nós temos Moisés, temos José, né, e temos os profetas também. Então tem uma linha que atravessa todo esse cenário, né, que é do cumprimento da promessa. Terceiro lugar, ele diz aqui de uma promessa solene, no Salmo número 40, no versículo 7 e 8, ele aponta para uma promessa que diz: eis, aqui estou, no rolo do livro da vida está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Os salmos, tem vários salmos que falam destas promessas. Aqui ele cita este salmo, né? Que está escrito já a respeito dele, o Cristo que já está dentro da promessa, que já está prometido, ele vai sendo reapresentado através de textos bíblicos para que ninguém se esqueça da promessa. E as pessoas vivem então na promessa. Como hoje nós vivemos na fé daquilo que já aconteceu e na esperança da vida eterna, este povo também, eles viviam na dinâmica da lembrança da promessa e na esperança do cumprimento da promessa. Então essa era a característica da igreja do Antigo Testamento. Para nós muda, porque nós já vemos a promessa cumprida em Cristo e esperamos agora a segunda vinda de Cristo. Daí tem o quarto item que ele cita aqui, que é a presença do João Batista. Ela pula lá para o João Batista no Novo Testamento, quando ele diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas do nosso Deus. Esse texto já estava escrito lá em Isaías capítulo 40 e vai ser repetido por João Batista lá em Mateus capítulo 3. Então aí o João Batista ele passa a fazer parte desse cenário já agora, daquele que vai retomar a promessa da vinda de Cristo. E a vinda de Cristo é isso: preparar o caminho, preparar o caminho para o Senhor e endireitar os caminhos do nosso Deus. Essa é a missão, da Igreja de Deus. Nós estamos aqui para preparar também esse caminho para a chegada de Cristo. E o Advento é esse tempo de preparação. Depois ele vai citar aqui em Malaquias, a profecia de Malaquias capítulo 3, ele diz: de repente virá ao templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então Malaquias está falando, desta
vinda, dessa promessa. De repente ele vai vir, de repente ele vai estar aí entre vocês. Para nós ele já veio, já chegou. Mas vejam como interessante como a promessa vai se refazendo para que não seja esquecida. Né? Ela vai sempre sendo retomada para que não seja esquecida. Miqueias também fala sobre isso, é o ponto próximo, quando ele fala do nascimento de Cristo em Belém. Né? Lá em Miqueias já estava escrito o que depois foi repetido por Mateus no capítulo 2. E tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo das milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Está falando de Belém como o centro do acontecimento do nascimento de Cristo. Então, de novo, já antes de acontecer, já está falando, predizendo, né, profetizando. Miqueias já está profetizando a respeito do nascimento de Cristo, a importância da cidade, que ele será lembrada para sempre, porque ali nascerá o Salvador da humanidade. De novo, uma retomada dessa promessa para que ela não seja esquecida. E depois, no ponto 7, ele fala, retoma Isaías, capítulo 7, texto que, de novo, vai ser repetido em Mateus, capítulo 1. Né? Sempre a promessa está lá e ela é repetida no Novo Testamento. A primeira vez que foi falada em Isaías, capítulo 7, ele diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará de Emanuel. De novo, Isaías, olha aí a promessa, não vamos esquecer, vai nascer de uma virgem, é o descendente, né? Emanuel quer dizer Deus conosco, então Deus está com a gente, Deus está entre nós. E vamos falar dessa promessa e vamos renovar essa certeza de que nós não estamos sozinhos. O tempo de Advento é esse tempo de retomar essas promessas para termos certeza de que é Deus que está vindo. O Natal é o Natal do Filho de Deus, o nascimento do Filho de Deus. E aí o Isaías também fala sobre os nomes que Cristo vai trazer, o significado, né, da presença de Cristo através dos nomes para ele. Então Isaías tem uma sequência de nomes aqui que passam por maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Esses são os nomes, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? O governo está sobre seus ombros, o seu nome será, e daí ele fala no maravilhoso Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Isaías está falando já desse menino, né? E está profetizando de novo esse menino. Olha, gente, é isso que vai acontecer. É esse Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade que está vindo para nós. Ele está chegando, ele vai chegar, ele vai trazer uma mensagem de salvação. E aí nós vamos ver também Isaías falando no capítulo 60 sobre a adoração dos gentios, aqueles que não eram do povo de Deus, né? E ele diz, né, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Reis magos aqui. O Isaías já está profetizando a chegada dos reis magos, que vai acontecer lá em Mateus capítulo 2. De novo, né? Retoma a ideia dessa profecia. Então Isaías preparou tudo, ele já sabia tudo o que ia acontecer, né? E Deus deu para ele essa revelação, e ele vai falando intensamente dessa parada, dessa necessidade, dessa reflexão sobre a ação de Deus e a presença de Deus. Zacarias também vai falar sobre isso, que é outro profeta, né, da preparação, fala sobre a vinda a vinda a Sião. Ele vai dizer assim, ó: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, o filho de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador. Então, de novo, né, o Zacarias levantando, olha a bandeira da promessa, vem aí, está chegando, vai acontecer. Zacarias capítulo 9 e Mateus 21 vai retomar esse assunto de novo, né? Falando de novo dessa ideia de que já estava previsto, de que estava prometido, de que precisava ser conhecido. E por último, então, a adoração das crianças. No Salmo número 8, versículo 2, está escrito: da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força para os teus adversários. E Mateus 21 também fala sobre essa presença das crianças nesse cenário, né? As crianças virão também para adorar, e Cristo recebe essas crianças depois também, né? Então é interessante a gente poder perceber, né, essas retomadas da promessa, porque nós vivemos assim também. A nossa dinâmica de fé da Igreja do Novo Testamento, ela está muito ligada a essa lembrança, a essa repetição da história para que não seja esquecida,
assim como os profetas ficaram repetindo, para que as pessoas entendessem quando a coisa acontecesse, nós também passamos um ano falando das coisas de Deus e dos feitos de Deus para não esquecermos, né? Assim como nós vamos à Santa Ceia, que Cristo disse para nós, façam isto em memória de mim, enquanto nós tivermos Cristo na memória, nós vamos continuar fazendo. Nós não vamos esquecer de fazer, porque nós não queremos esquecer que um dia Ele virá definitivamente. Não queremos esquecer que um dia nós iremos para Ele definitivamente. E participamos do seu corpo e sangue aqui de uma forma, digamos assim, entre aspas, provisória, para participarmos definitivamente com Ele depois na bem-aventurada vida lá com os triunfantes no corpo de Cristo, né? Aí não terá mais necessidade dessa renovação, porque nós já estaremos plenos lá. Então, mas enquanto estamos aqui, as promessas e as lembranças são importantes e necessárias. Então, o tempo de Advento é um tempo importante dentro da nossa preparação de fé, dentro da nossa expectativa de encontro com Deus. Para que a gente se encontre com Cristo, é preciso se preparar para o encontro. É preciso a gente refletir sobre o que vai acontecer, para que isso entre em nossas mentes e nos leve para aquele encontro definitivo com Cristo no Natal. Então, para que o teu Natal seja um Natal significativo e cercado dessa ideia de amor, cuidado e proteção, é importante que você acompanhe essas reflexões e que você faça as suas reflexões de Advento, né? Para que ao caminhar nós possamos ir acendendo as luzes, assim como acendemos as luzes da coroa do Advento, para tornar bem iluminado o nosso caminho, que também fique iluminado para o encontro com Cristo. Certo, meus amigos? Fica aí para a gente pensar e refletir. Na próxima semana a gente volta, tá bem? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Até a próxima, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.